Olá, estamos no ar com mais um Câmara Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o fundador do Clube do Estoicismo, Luiz Mário Moraes. Ele tem mais de 83 mil seguidores no Instagram, onde fala sobre o assunto. Então hoje vamos tentar entender melhor como funciona, o que é, para que serve, como pode ajudar o estoicismo. Então, Luiz Mário, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje. E antes da gente falar especificamente de estoicismo, das características, vou te pedir para tentar explicar para a gente, de forma resumida, o que é essa filosofia, o que diferencia os filósofos da antiguidade dos filósofos modernos, tipo no campo do conhecimento, que estuda a existência humana e o saber por meio de uma análise racional. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, E a pergunta é excelente, porque tem realmente uma diferença bem significativa entre filosofia moderna, digamos assim, Uns diriam pós-moderno, inclusive, e como era a filosofia na Grécia Antiga, naquele tempo. Em primeiro, pela concepção, Hoje em dia a filosofia tem um teor muito acadêmico, E geralmente o pessoal tem um pouco de bloqueio com a filosofia porque é um vocabulário complicado e não se vê muita aplicação prática, Onde é que eu vou aplicar esses conceitos, do Nietzsche, do Kant? Até os nomes são complicados muitas vezes. São alemães, geralmente, esse pessoal, mais moderno. Só que os antigos não pensavam assim. Os antigos tinham uma concepção da filosofia muito diferente, que era o oposto, que era aplicar direto na vida a filosofia. Então foi o que me chamou a atenção de cara, É uma filosofia que ela é prática, e o foco dessa filosofia dos antigos era realmente como chegar a uma vida boa, como ter uma vida boa, E os estoicos se destacaram naquela época por isso. Eles foram muito eficazes em achar, não digo que uma fórmula para isso, mas um caminho que tu consiga manter a tua identidade nessa jornada e realmente conseguir se livrar de tudo aquilo, Ou não ser tão influenciado por tudo aquilo que geralmente nos impede de ter o que eles chamavam, os gregos antigos, de um bom fluxo pela vida. A felicidade para eles era isso, era ter um bom fluxo pela vida. A felicidade não é aquilo que a gente imagina que, nossa, vou estar sempre alegre, sempre sorrindo, porque não existe isso aí. É uma ilusão que a gente tem. Dias e dias, a vida tem altos, tem baixos, Então, o bom fluxo pela vida é isso. É tu saber conseguir administrar os momentos bons e os ruins também, conseguir passar pelos ruins com uma certa altivez. E a filosofia foi muito eficaz nisso aí, A gente tem o Sócrates ali como uma referência, na antiguidade, tanto que divide a filosofia entre os pré-socráticos e o que vem depois de Sócrates. Ele é um divisor de águas ali, Assim como para o cristianismo é Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo, na filosofia, o Sócrates é o cara que vai dividir tudo ali. Então, antes dele já vem uma turma bem forte, cerca de 500 anos antes de Sócrates, já falando sobre isso aí, sobre se preocupando com essas questões de por que a gente sofre, Por que algumas pessoas conseguem fazer feitos homéricos, feitos que parecem impossíveis, e outras passam pela vida de uma forma quase despercebida, muitas vezes, Então, eles se preocuparam com essas questões. Até a máxima da filosofia, conhece-te a ti mesmo, Já nos dá essa dica, já vem daqui, daí. E essa é uma deixa legal da tua parte, por causa que tem muito a ver com essa máxima aí. Porque a filosofia, na verdade, ela parte de um pressuposto que era uma sociedade, dos gregos, totalmente religiosa, que eles criam nos mitos, nos deuses, Zeus, Apolo, Atena, essas divindades todas aí. E a filosofia vem com uma resposta racional para algo que era mais místico, mais religioso. E já naquela época tinha o Templo de Delfos, que era um lugar onde as pessoas iam, tinha um oráculo no Templo de Delfos lá, e o pessoal ia para obter respostas. Eu quero iniciar um empreendimento, eu quero iniciar uma navegação altamente arriscada. Ou os reis da época iam lá para perguntar sobre a prosperidade do reinado dele, E o oráculo, ao chegar no oráculo, tinha essa máxima, Conhece-te a ti mesmo, já no pórtico de entrada do oráculo ali. E eles já partiam dessa questão, porque toda jornada, de vida, ela tem que partir dessa pergunta. Primeiro saber quem eu sou e para onde eu quero ir. E depois Sêneca, o estoico, vai falar acerca de... Ele é contemporâneo a Cristo, Ele ia lá pelo ano... Ele nasceu um pouquinho antes de Cristo e morreu depois de Cristo. É nessa época que ele se posiciona na história. E ele vem a falar depois que para o marinheiro que não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Porque toda jornada ela parte do pressuposto que para eu saber o que eu quero da minha vida, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Tem que ter um objetivo. Tem que ter um norte, Tanto é que essas palavras, norte, nortear e orientar, vem da navegação, De achar um norte, achar um oriente. Então eles partem desse pressuposto. Primeiro eu tenho que conhecer a mim mesmo. E depois que eu conhecer a mim mesmo, aí maior é a minha chance de ter esse tal de bom fluxo pela vida que eles chamavam. E como é que foram os teus primeiros contatos com a filosofia? Foi aquela coisa de colégio obrigatória ou tu já naquele momento já te interessava mais? Como é que aconteceu? O pessoal que é da minha geração vai se identificar um pouco, eu acho. Porque eu nasci nos anos
80, final dos anos 80 ali, e viveu os anos 90, né? Que tinha Manchete, tinha aqueles desenhos animados japoneses, sabe? E tinha Cavaleiros do Zodíaco, que era um desenho que passava na Grécia Antiga. Entende? Tinha aqueles mitos, tinha as histórias de Pégasus, de Perseu, da Medusa, de Zeus. Eu ficava super intrigado com aquilo, sempre gostei, sempre achei interessante, né? Eu esperava que ao chegar no ensino médio ia ter filosofia, e aí sim eu vou aprender sobre filosofia, né? Que me atraía muito aquele tema. Só que eu cheguei no ensino médio e foi um desastre. Se meu professor tá vendo, peço desculpas, porque ele pode ter melhorado já pra cá, inclusive, Você né? esperava bem mais dele. Eu esperava muito mais, né? Porque no fim eu queria saber o que era filosofia, por que era tão interessante, o que as pessoas queriam saber de filosofia, né? Por que as pessoas estudavam aquilo. Aí no ensino médio, o que ele me passava era quando nasceu Sócrates, como que ele morreu, né? Decoreba. Eu queria saber como vou aplicar na prática, como toda criança, todo jovem, assim, tu quer saber onde tu vai aplicar isso aí. A gente tem aquela questão da filosofia ser uma coisa que te faz pensar, né? Nos é vendido assim desde sempre. E aí tu chega lá e vem uma coisa pronta, enlatada, e tu tem que só passar pro papel, é ruim, né? Pra mim foi uma decepção. Eu pensei, a filosofia não é pra mim, é uma coisa que é pra acadêmico, pro pessoal que gosta de ficar lá falando difícil, né? E foi passando o tempo, eu sempre gostei de ler também, né? E com o tempo foi chegando, por influência de amigos lá, esse pessoal mais moderno, entre aspas, né? Tipo os alemães ali, Nietzsche e tudo mais. Eu achei interessante sempre, mas sempre achei interessante, mas tem muita divagação também. Tem um pouco de praticidade, mas também nem tanto, né? Aí, uma vez eu achei um livro do Sêneca, numa livraria, que era um livrinho da LPM Pocket, né? De bolsa, assim, que era Aprendendo a Viver o nome. E eu olhei assim, pô, tem algo de diferente aqui, né? Não, me chama atenção já. E tipo, ele falava de uma forma muito prática ali. Eram os conselhos que ele dava nas cartas a Lucílio, que era um amigo dele, e eram conselhos práticos para a vida. Eu comecei a olhar, nossa, isso aqui eu posso aplicar na minha vida mesmo, isso faz uma grande diferença, na verdade, né? E aquilo me marcou, assim, isso aqui tá. Eu li aquele livro e maravilha, né? Não cheguei a me aprofundar no Sêneca, segui a vida. Aí, anos depois, né, numa fase bem difícil da minha vida mesmo, chegou nas minhas mãos Marco Aurélio, que é Meditações, o livro do Marco Aurélio ali. Aí eu olho aquilo, eu começo a ler aquele livro e começo a fechar várias feridas que eu tinha em aberto naquele momento ali, né? Eu começo a perceber, esse material aqui, se mais pessoas tivessem acesso a esse conteúdo, muitas vidas iam mudar, sabe? Muita gente ia fazer menos besteira, iam passar com um pouco mais de autonomia pelos momentos complicados da vida. Porque é uma filosofia muito prática, muito forte, né? Ele era um imperador romano que ele tinha que conviver com tudo que era empecilho do império gigantesco. Ele passou por pestes, né, por epidemias, né, uma epidemia muito pior do que a nossa, porque nós, pelo menos hoje em dia, a gente tem acesso a uma ciência muito mais elaborada que a gente conseguiu ter, digamos, uma vacina em 2 anos. Naquela época eles não tinham nem os meios de comunicação, não tinha nada, eles ficaram 15 anos com a pandemia lá, e ele morreu graças à pandemia também, inclusive, né? O irmão dele morreu pela pandemia, que era a peste antonina. E ele tinha que passar, ele passou por isso, aí ele assumiu o reinado, né? Ataque por tudo que era lado do Império, né? Ataque no fronte oriental, depois dos bárbaros germânicos ali. Ele não teve um minuto de descanso. Foi uma vida totalmente difícil. E tu vê o que ele escrevia em Meditações com aquela altivez, com aquela paz de espírito. Para alguém que viveu toda essa turbulência, é uma coisa que é bem incomum, né? Aquilo me marcou bastante. Aí eu abro Meditações, tem uma frase muito legal que ele fala ali, né? Que é que você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. É verdade. Porque no fim das contas tudo que muda é a perspectiva que tu tem em relação à vida, né? E a partir dali eu começo a me interessar mais pelo estoicismo e começo a perceber que, nossa, tipo, tem tanto conteúdo na internet, né? E muitas vezes a gente passa um tempão olhando TikTok, olhando dança. E se tu levar esse conteúdo assim, mais que tem uma praticidade, né? Pode agregar, né? Que vida. Pode agregar e que é tão escasso, né? O que pode acontecer, né? E digamos que minha jornada começa nessa indagação, assim, né? Nesse teste, entre aspas. Tá, daí tu... esses foram... A gente começou, né, dos primeiros contatos com a filosofia. Daí tu chega no estoicismo, né? Tu entende que ele existe e que tu pode levar ele para outras pessoas, né? Imagino que tu tenha chegado nele também através de pesquisa na internet, muito mais do que esse livro. Esse livro te levou a pensar que existia algo diferente e aí tu chega nele. E então nos conta, assim, como é que tu chegou nesse assunto específico e aí como é que tu fez, assim, assim, aquela questão de... Porque muita gente tem vontade de vender uma ideia na internet, sim, ou de botar a cara, mas tem aquela questão do... Mas será que eu vou conseguir vender essa ideia? E aí como é que acontece isso, assim? Tu transforma a tua própria rede social? Como é que tu começa esse processo? Nos conta um pouco, assim. Foi bem por acaso, na verdade, que essa ideia de começar a postar em rede social foi uma forma que eu encontrei de começar a voltar a ler mais, sabe? Eu ter mais contato com os livros.
Então a minha ideia inicial era assim, eu vou ler um livro e vou começar a criar um conteúdo sobre o que eu estou lendo agora, né? E só com uma forma de fixar aquilo que eu estou aprendendo. Só que entrou muito forte o estoicismo nessa fase e eu comecei a postar muito sobre estoicismo, sobre o Marco Aurélio. E já no comecinho do projeto eu comecei a fazer lives sobre um livro do Ryan Holiday, que é um representante bem forte do estoicismo hoje em dia, ele é um americano, que é um livro chamado A Vida dos Estoicos, né? E nesse livro ele fala sobre vários pensadores estoicos além dos conhecidos, além do Sêneca, do Epicteto, do Marco Aurélio. Eu comecei a me fascinar cada vez mais por aquilo, né? Comecei a postar, o pessoal começou a gostar também do conteúdo e eu percebo que é um conteúdo quase infinito. Ele não se esgota, sabe? Tipo, e eu pensei, olha, eu posso falar sobre muita coisa e ser um generalista, eu posso ser um especialista nesse assunto, né? E focar numa coisa que eu percebo que as pessoas precisam desse conteúdo, mas eu não via ninguém naquele momento que fornecia esse conteúdo de uma forma que ia além das frases de impacto, sabe? Aquelas frases que o pessoal copia aí no Instagram e compartilha. É legal tu ver uma frase do Sêneca que vai te marcar, só que eu pensava, beleza, mas e daí? Vai fazer o que com elas, né? De onde é que elas vêm? Eu acho que eu sempre gostei muito de saber do porquê das coisas, de dar contexto para as coisas. Eu pensei, falta alguém que dê contexto para o pessoal, que explique por que Sêneca pensava daquele jeito, por que Marco Aurélio pensava daquele jeito, o que levou ele a conseguir construir aquela mente tão privilegiada. E o que mudou na vida deles, né? Na questão prática, assim, né? Exatamente, né? Aí eu meio que assumi também esse propósito de desmistificar, né, o estoicismo, né? Tanto que o meu mote no Instagram é estoicismo além das frases de impacto. Porque tem muita gente que posta sobre isso já. Mas agora quem leva assim, os fundamentos é realmente algo muito raro. Eu acho que foi por isso um pouco que ajudou também o pessoal achar algo de diferente na página, né? Que leva um pouco a mais. Hoje tu tem mais de 83 mil seguidores, como a gente falou, né? Tu me contava antes, assim, que tu pensava, estipulou, 10 mil e até o final do ano se eu chegar a 10 mil. Quanto tempo faz que tu tá, assim, com esse trabalho sobre o estoicismo, né? Com a questão do clube do estoicismo. Desde quando, assim, pra gente situar esse tempo de crescimento? Assim, o canal, né, a página focada em estoicismo, ela começou em agosto de 2021, por ali. Eu comecei a postar, comecei bem como o pessoal fazia no geral, né, com frases, aí eu comecei a pegar as frases, começar a levar fundamentos, né, para embasar e tudo mais. Aí, 2021, aí até janeiro de 2022 foi naquele ritmo, assim, os amigos viam, basicamente, quase ninguém via o conteúdo, né, quase ninguém curtia nem nada, mas eu segui sempre com aquele lance de postar, né, religiosamente todos os dias ali. Aí, do nada, assim, teve uma virada de chave, teve um post que eu fiz lá que teve um alcance gigantesco de, sei lá, 2 milhões de usuários ali no Instagram, né? E aí, a partir daquele post, o pessoal começou a se interessar mais pelo conteúdo, começaram a compartilhar, começou a chegar mais gente. Eu comecei a produzir mais. Eu cheguei a fazer um trabalho em paralelo com o YouTube, mas para mim foi impraticável por questão de logística, de tempo, né? É muito complexo fazer um conteúdo. Demanda mais, né? Demanda, fazer roteiro, né? Tem que gravar, editar direitinho. Então, é um trabalho muito maior que o Instagram, né? Esse sentido. E aí, com o tempo, comecei a produzir um conteúdo para um curso, né, que eu lancei, que foi o EFI, né, o Estoicismo Fortaleza Interior. Ele tem esse nome por causa de um livro que um autor francês chamado Pierre Hadot fez, que é uma biografia do Marco Aurélio, chamado A Cidadela Interior. Né? Eu peguei e fiz uma adaptação porque eu vejo como realmente uma fortaleza interior o estoicismo. Né? Aí, teve uma procura muito boa, o pessoal gostou do curso, do conteúdo do curso, né? Só que eu percebi, assim, que era um formato que não era muito acessível para muitas pessoas, que tinha uma produção muito cara, né? As aulas em si, as gravações. Aí eu queria fazer alguma coisa mais acessível, para que mais pessoas pudessem ter acesso a esse tipo de aula. Porque uma coisa é tu fazer para o Instagram, que é um post, um carrossel, quanto muito, um Reels ali, em vídeo de 1 minuto, né? Agora, uma aula demanda mais logística, demanda mais tempo, demanda uma preparação. 1 hora e meia, geralmente, de aula que eu dou ali, né? Aí eu criei o Clube do Estoicismo. É uma plataforma, hoje eu posso dizer já que é a maior plataforma de ensino de estoicismo em língua portuguesa, que ele já está super completo, são tipo 30 horas de aula para mais já. Toda semana tem uma aula nova por ali, né? E ele veio dessa ideia de fazer algo acessível e que pudesse alcançar um público maior. E está cumprindo a função. Tem muita gente chegando, tem uma comunidade assim no WhatsApp lá de alunos, e eles falam coisas incríveis, assim, que mudou para eles por causa desse contato com a filosofia e com o estoicismo, né? Coisas que eu jamais esperava, inclusive, né? Pessoas que têm associado muito o estoicismo com a questão dos tratamentos psicológicos, inclusive, para ansiedade. E para a gente entender melhor, né? Estamos falando leigamente sobre o estoicismo, né? Se tiver algum aluno já mais avançado do Ismar, finge que a gente não fez esse tipo de pergunta, mas assim, o estoicismo é uma filosofia.
Sim. Sim? Tá. E a pessoa que acredita no estoicismo, daí a questão da religião, ela entra, ela não entra? Se tu é estoico, tu não tem religião? Como é que funciona isso? Claro, é uma ótima pergunta que muita gente tem essa dúvida realmente. E o estoicismo não é uma religião, já parte daí, né? É uma filosofia, uma corrente filosófica que inclusive influenciou o cristianismo. O Epicteto, que foi um dos maiores representantes do estoicismo, influenciou, tipo, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, sabe? Esses pensadores cristãos. E o pessoal confunde muito por isso, porque tem frases lá do Sêneca que, nossa, parece, sei lá, Paulo, né? O apóstolo Paulo. Mas a história realmente é muito interessante, por causa que o apóstolo Paulo teve contato com Sêneca. Diz a história, né? Que eles trocaram cartas, inclusive, que o Paulo teve preso em Roma por um tempo. E nesse período da prisão do Paulo, Sêneca, ele era o conselheiro do Nero, do imperador Nero, né? E naquele momento eles trocariam cartas, as cartas existem até hoje, algumas são apócrifas, algumas já foram ditas que são cartas falsas, porém tem umas 14 cartas ali que elas são muito difíceis de terem sido falsificadas, sabe? O vocabulário do Sêneca mais erudito, do Paulo já não tanto, que o Paulo ele não era um romano, ele não tinha um domínio do latim, quanto Sêneca tinha, né? Então, desde o começo tem esse contato, né, do estoicismo com a religião, uma influência do estoicismo sobre a religião, porque o estoicismo ele é mais antigo que o cristianismo, ele vem antes do cristianismo. Só que não tem nenhum problema da pessoa ser cristã, por exemplo, e gostar de ter o estoicismo como um reforço filosófico, assim como os primeiros cristãos fizeram, inclusive. Porém, eu sempre abro os olhos do pessoal, se tu vai estudar a fundo o estoicismo, chega um momento ali que dá um choque. Entra em conflito. Entra em conflito. Por quê? Porque ele é muito racional, né? Ele puxa muito para a razão. Totalmente. E a questão da religião, ela tem mais a questão da fé, que é uma questão que a razão não entra tanto, né? Exato. O pessoal leva muito para a lógica, tipo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, para justificar e para comprovar algumas teses ali, né? Só que chega um momento que a grande justificativa é a fé. Entende? Já no estoicismo como filosofia não se permite isso que tu vai provar pela fé. Não, tem que ter uma prova lógica e material. Né? Então chega um momento que com certeza eles acabam se chocando. E pela visão do divino também, né? Que os estoicos... Eu costumo dizer que o estoicismo é uma filosofia muito espiritualizada, apesar de ser muito racional. Porque eles tinham uma visão do divino que eu acho a mais bonita que eu vi até hoje, né? Que hoje chamamos de... Não é panteísmo, me faltou o nome agora. Hoje nós chamamos de politeísmo, né? Que é a questão de tu ver Deus em tudo. Ou seja, se por um lado para os cristãos Deus ele é transcendente, é o criador do universo, os estoicos viam Deus como o próprio universo e o universo como Deus. O universo era a divindade para eles, o cosmos era a divindade, a natureza era o próprio Deus. Então muitas vezes o pessoal olha, Lismar, eu li meditações do Marco Aurélio, ele fala muito em Deus. Aí já Epicteto falava em Zeus, né? Muito, que era, né, a religião preponderante naquela época lá. Ele fala muito no divino, quer dizer que eles eram semelhantes aos cristãos ou acreditavam no mesmo Deus cristão, só que não, sempre quando um estoico, né, nos livros cita Deus, ele fala do cosmos, ele quer se referir ao universo, para eles é a mesma coisa. Já no cristianismo não, né? No cristianismo Deus, ele criou o universo, então ele está acima do universo. Então por isso que eu falo, né, vai chegar um momento que tem um conflito, apesar de que a ética ela é muito similar. No teu conteúdo, tu apresenta várias conexões com o cotidiano das pessoas, como tu falava, né? As questões de saúde mental, né? Relacionamentos, hábitos do dia a dia. São resultados da tua interpretação ou esses autores que tu nos fala, Sêneca, Marco Aurélio, entre outros, eles também especificam muito sobre esses assuntos, eles trazem muito pro cotidiano? Ou eles deixaram mais vago assim e daí? Eles trazem muito pro cotidiano, porque assim, o estoicismo, na verdade, o que chegou para nós no século XXI é o topo do iceberg do que foi o estoicismo de verdade. A maioria se perdeu na história. Então o que chegou para nós, que é Marco Aurélio não tinha a intenção de divulgar o livro dele, era um diário dele, Meditações. Então ele escrevia os pensamentos mais íntimos dele ali. Para guardar. Então ele fica horrorizado se soubesse que no século XXI as pessoas estão lendo o diário dele e estão adorando o diário dele. Né? Ele fica, não era para acontecer isso aí. Não era para isso. As cartas de Sêneca eram cartas para o Lucílio, que era um amigo dele, né? E o Epicteto, que é talvez o maior, né, o mais rico dos estoicos que chegaram até nós, o que se tem dele foi porque um aluno dele registrou das aulas dele. Que nem aconteceu com Sócrates. Sócrates não escreveu nada também. E o Epicteto também não. Ele estava lá dando as aulas dele, ministrando as aulas, e um aluno, que era o Arriano, o nome desse aluno, ele foi lá, registrou tudo, que ele tinha uma técnica lá para fazer esse registro bem, para pegar todas as palavras, né? Bem interessante, inclusive, que me faltou o nome agora, acho que é hipnografia, mas eu não vou lembrar do nome. Enfim, aí chegou assim até nós. Só que todos esses três estoicos eram muito práticos, todos eles. Marco Aurélio era o diário dele.
Então, mais prático do que isso é difícil, né? Epicteto, ele dava aulas para um pessoal que não era estoico, não eram iniciados na filosofia. Eram jovens, geralmente de famílias bem abastadas da época lá, né, que já tinham um contato com o pensamento literário da época, mas não eram iniciados já no estoicismo. E Sêneca também, ele falava da vida no Império, né, como alguém que era da corte do Nero, alguém que sobrevivia naquela loucura toda. Então são coisas muito práticas, de fato, né? E só que eles não falavam de muitas coisas que nós temos hoje em dia, por exemplo, né? O mundo mudou muito de lá para cá. Claro, foi muita transformação. Apesar dos fundamentos serem os mesmos, as dores humanas serem as mesmas, né? A gente tem aquele mesmo anseio de ter um contato próximo de alguém, né? De ter um bom círculo de amigos, de ter uma mente tranquila para encarar o estresse, a ansiedade, Mas eu acho que principalmente a questão material mudou muito, né? Porque naquele tempo tinha muito essa questão do voto ter pobreza e eles não tinham noção do quanto se podia ter. Ouro, riqueza, eram coisas para pessoas muito ricas, era só os reis mesmo que detinham, que as pessoas que eram os mais poderosos. Eles eram poderosos porque tinham a riqueza. E o povo se consolava muito em viver naquilo ali, né? Em ter que pagar os impostos e trabalhar para pagar impostos e aquela questão toda. Os próprios filósofos da época, apóstolos, enfim, as pessoas que viveram, era uma coisa muito que existia até a questão de falar sobre a pobreza, de vender a ideia, né, de fazer votos de pobreza e tudo mais. E hoje a gente tem essa questão muito da ganância, do material, eu acho que isso adoece muitas pessoas também, né, que talvez antigamente não era um problema e hoje se tornou, ao mesmo tempo que um objetivo de vida, sim, que bom, tu quer conquistar coisas, mas para alguns meio que ajuda a adoecer mentalmente, né? Essa é uma questão boa, porque é por isso que o estoicismo é tão atual. Porque hoje em dia tu tem acesso a muita coisa que o imperador não teria, nem sonharia em ter na época. Marco Aurélio jamais ia sonhar que ele teria na mão dele, um equipamento desse tamanho, que é um smartphone, o acesso a todo o conhecimento do mundo, basicamente, ali dentro, contido. Só que aí que está a importância da filosofia. Porque hoje em dia nós temos acesso a riquezas materiais, né? Uma pessoa, um brasileiro médio, por exemplo, tem acesso a riquezas materiais que ele não valoriza muitas vezes. Que esse povo jamais sonharia em ter. E muitas vezes, por ele não ter essa base filosófica e esse pensamento mais racional, introspectivo e questionador, ele pega uma ferramenta fabulosa e poderosa com o smartphone para ver dancinha no TikTok. Não usa a favor, né? Não usa a favor. Então, apesar de ser uma filosofia de 2000 anos atrás, ela vai no mesmo problema, que é um problema da essência humana, que é de buscar por coisas que não vão favorecer, não vão tocar no interior dele, que não vão... Uma busca vazia, né? Uma busca vazia. Mas não sabe usar as ferramentas que tem para melhorar a própria vida, talvez, né? E esse é um anseio da filosofia, porque tu tem muitos caminhos para seguir na vida, mas tu só pode escolher um caminho. E como é que eu vou escolher, dentre tantos caminhos, o caminho que é o melhor para mim? Então, voltando ao Delfos, né, ao oráculo, tem que começar de um conhecimento muito forte de ti mesmo, já parte daí. E de uma mente questionadora e muito alerta, né? Tanto que os estoicos tinham essa preocupação de ter essa mente muito alerta aos pensamentos, inclusive, né? Tanto é que muita gente não sabe, mas a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela tem a sua base filosófica no estoicismo, do pensamento estoico, né? Principalmente no Epicteto, né? E é por isso que ela é tão eficaz também, tá tão em voga hoje em dia, né? Porque o criador, que foi Aaron Beck, né, um americano, ele era um leitor ávido de Epicteto, e ele começou a perceber, nossa, isso aqui tem uma psicologia, conhecimento psicológico milenar que as pessoas não estão aproveitando, né, da forma como poderia ter sido usado. Ele começou a desenvolver toda a TCC com esse fundamento ali no estoicismo. E essa questão, essa análise, né? Porque muitas vezes, e vai parecer muito psicologia que eu vou falar agora, porque realmente no fim das contas, nós estamos o tempo todo fazendo julgamentos de valor sobre tudo que acontece, né? E muitas vezes esses julgamentos de valor são automáticos, a gente nem percebe. Por exemplo, sei lá, em relação... Foi uma propaganda na televisão lá e te irritou de alguma forma, né? Naquele momento fez um julgamento de valor, tu não percebeu. E esse julgamento, muitas vezes, ele é influenciado por julgamentos que fizemos no passado, inclusive. E esses julgamentos de valor, eles constituem a nossa personalidade. As escolhas que fazemos no futuro são por causa disso também. Se tu vai escolher, por exemplo, comer uma pizza, um sushi, também é por causa da forma que tu julga o mundo o tempo todo. Isso vai para tudo, a forma como tu te alimenta, a forma como tu te veste, a forma como tu te orienta politicamente, a forma como tu procura os relacionamentos para tua vida, sabe? Tá tudo associado a isso, no fim das contas. E é um conhecimento psicológico, tanto é que muita gente fala que o estoicismo é uma terapia psicológica e moral, é parte daí, né? E eu acho que isso responde muito da questão prática, né? Do pensamento estoico.
Nos conta como é que acontece essa construção, tua construção, né, do conteúdo que vai ao ar, como é que tu... Eu sei que tu tem, essa não é a tua profissão, né? Tu é um servidor público, tu tem horário a cumprir, né? Tu é pai também, né? Tu tem uma filha para atender. Então a gente sabe que tu não parou a vida para te dedicar a isso, né? Então como é que acontece essa construção? Como é que tu organiza esse material? Como é que tu percebe que as pessoas talvez isso chame mais atenção do que aquilo, que tu faz essa escolha, né? Já que é um assunto tão vasto, né? Sim, sim. Sabe que os antigos estoicos tinham muita preocupação com os deveres, né, na sociedade, assim. Teus deveres como ser humano, primeiro, teus deveres como... em todas as camadas da vida, como amigo, como vizinho, como cidadão do mundo, sabe? Eles eram muito ligados nessa forma de encarar os deveres deles, né? E tem deveres que a gente não pode abrir mão, por exemplo, né? Dever como servidor público, que eu sou, como concursado, dever como pai, né? São deveres inalienáveis, digamos assim, né? Então, como que eu vou conciliar uma tarefa como criar conteúdo para a internet, né? Falando sobre estoicismo, que é uma coisa um pouco complexa e que realmente é uma responsabilidade, porque muitas pessoas eles procuram naquele conteúdo uma forma de se libertar de amarras mentais, muitas vezes, ou de tranquilidade, né? De buscar uma... No primeiro momento, eu acredito que vem como um conforto, né? Porque a pessoa, às vezes, chega ali procurando algo que não sabe muito bem o que está procurando e encontra um certo conforto ali. Chega ali no assunto e fica, porque encontrou, num primeiro momento, desconforto, para depois vir esse outro lado de como que vai servir para minha vida, como que vai me ajudar, né? Exatamente, Então, no fim das contas, para eu conseguir fazer tudo isso aí, envolve renúncias, né? É impossível fazer tudo de uma forma, assim, 100% e... sei lá, né? Então tem vezes que eu abro mão de ir no cinema, abro mão de dar uma volta com os amigos ali, porque é uma coisa que eu escolhi fazer, no fim das contas. É uma responsabilidade que eu chamei pra mim, no fim, né? Mas é uma coisa que me completa muito, sabe? Porque eu acho que todos nós sentimos que a gente tem uma coisa pra levar, assim, pra sociedade, assim, um dever nosso, como seres humanos, que a gente pode dar um pouco a mais e que vai ajudar um pouco na vida de outras pessoas, sabe? Deixar nossa marca, assim. Deixar nossa marca, E eu encontrei no estoicismo meio que a possibilidade de fazer a minha isso. possibilidade, o meu chamado, né? E porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu percebi que eu faço bem, né? Senão as pessoas não iriam se identificar tanto com esse tipo de conteúdo. E enfim, né? Toda a produção ela é um exército de um homem só, como eu digo ali. Eu faço... Tu é a tua equipe. Eu sou a minha equipe, eu faço o roteiro, eu faço o conteúdo, eu faço o designer ali. É uma equipe, É uma equipe, né? Eu faço todo o agendamento de posts e tal. Agora tem um rapaz, né, do Rio de Janeiro que está me ajudando na parte de estratégia ali, de marketing. Ele já me ajuda nas programações de envios lá por WhatsApp, por e-mails, não sei o quê. Então já ajuda um pouquinho, né? Já tá um pouco... já dá uma mão. Mas no fim das contas é isso, né? Uma equipe lá, eu vou dividindo o tempo com esse compromisso de fazer conteúdo diário, que é um desafio bem interessante. Pois é, né? Tu postar todos os dias não é fácil. Não é fácil. E eu imagino que assim, tu sinta que a coisa tá fluindo, que tá dando certo, que tu tá cumprindo bem esse teu papel no momento que tu já tem mais de 83 mil seguidores, 83.200 seguidores, se não me engano. E tem gente que vive para isso, que quer ter seguidores, e tem menos que tu, né? Então Sim. Tu vê que tem um objetivo sendo atingido aí, né, Sim, nesse resultado. É bem complexo, porque muitas vezes não basta tu querer fazer um conteúdo bom, porque a plataforma, que é o Instagram, que a gente usa, muda toda hora, né? O algoritmo ele é muito dinâmico, né? Então tu pensa, dominei agora a ferramenta, quando vira todo o jogo e mudou tudo. Mas enfim, eu acho que a questão de tu saber, né? Como eu falei mais cedo do Sêneca e o propósito e o norte, né? Quando tu sabe qual é o norte, meu norte é realmente levar um conteúdo que tenha valor, eu acho que isso acaba favorecendo. Porque, no fim das contas, pode mudar o algoritmo, pode mudar a plataforma, mas o que manda é o conteúdo, né? Se tem um valor, se tu vai acrescentar alguma coisa. Se a gente se interessa por um assunto, a gente continua interessado nele, né? O Instagram entregando ou não, tu vai procurar sobre ele, né? Exato. Então, eu acredito que isso, depois de tu conquistar aquele público ali, a tendência é que ele vá crescer mesmo e se manter, né? Se ele tem interesse. E como é que, nos conta, assim, como é que é essa questão da denominação? Existe uma denominação ou não existe, né? Tu te considera um coach, um influenciador? Existe uma denominação ou esquece essa parte, não tem? Eu diria que sou um explicador do estoicismo, por causa que tu vai pegar um livro do Marco Aurélio, muitas vezes é difícil de entender o que está escrito ali, porque, em primeiro lugar, se tu vai ler em inglês, o mesmo livro é muito mais fácil de ler. Se tu tem o domínio do inglês, porque as traduções são muito ruins para o português. São muito ruins. Acho que as pessoas que traduziram, eles sabiam grego, né, talvez, ou sabiam latim, mas não sabiam de estoicismo, porque tem muita técnica no meio ali. Tanto é que o próprio Marco Aurélio, ele escrevia em grego. Ele era romano, né, o idioma lá era o latim. Ele escrevia em grego porque já o estoicismo naquela época tinha muitos termos técnicos que ele não ousava traduzir, porque ele sabia que ia, de certa forma, corromper, né, a ideia original. E tu pega meditações, tu começa a ler, tu olha, nossa, isso aqui não faz muito sentido, mas
tu vai pensar que o problema é tu, né? Sim. Que eu que sou burro, sei lá, né? Sou ignorante. Não consigo entender isso. Exatamente, só que no fim das contas as traduções são muito ruins em português. Tá, tu pega a Sêneca um pouco melhor, ele tem uma variedade muito maior de obras, né? Então tu já tem tradutores melhores ali. É um pensamento que não é tão técnico, né? No ponto de vista estoico, né? Um pouco mais direto ao ponto. Agora Marco Aurélio eu não achei uma tradução que realmente fosse boa. Claro, tu vai ler o livro, tu vai pegar coisas boas dali, vai pegar pílulas muito boas, mas compromete. Então eu me defino como um tradutor, porque eu fiz esse trabalho que eu chamo de arqueologia filosófica, né? Eu peguei Marco Aurélio Meditações lá no comecinho da minha jornada, ali no estoicismo. Eu comecei a me perguntar, o que vem antes de Marco Aurélio? Como ele começou a pensar assim? Quem influenciou ele? Eu comecei a ir atrás, né, dos pensadores. Epicteto influenciou muito ele, por exemplo, que era aluno de um cara chamado Musônio Rufo, né? E Epicteto era um escravo na época, já que isso que é muito interessante. Ele foi um escravo liberto, que ele foi vassalo de outro escravo liberto, que era Epafrodito, que era secretário do Nero, né, que tinha uma conexão com Sêneca, ali, tem uma conexão muito forte ali, né? Eu comecei a puxar, até chegar no começo do estoicismo, lá, que é em 300 a.C., com um cara chamado Zenão de Sício. Ele não era nem grego, ele era fenício. Né? E tem tudo a ver a história do Zenão de Sício com a história do estoicismo. Porque o Zenão de Sício, ele vai para a filosofia de uma forma meio... nada ia levar a crer que ele ia chegar na filosofia. Ele era um mercador de uma família muito rica da época, ele vendia tinta púrpura. E tinta púrpura na época, só quem usava era a realeza. Sim. A nobreza, era muito caro. O processo de fazer tinta púrpura, eles pegavam caracóis do mar, caramujos do mar, extraíam sangue, os escravos extraíam sangue desse caramujo, colocavam para secar. Então era muito complexo, muito caro. Envolvia um crime, né? Um crime ambiental. Um crime ambiental, hoje em dia não ia passar, né? O IBAMA ia pegar esses caras aí, com certeza. Mas enfim, né? E aí ele ia levando essa carga milionária de tinta púrpura para Atenas e a embarcação naufraga naquele momento. E desse naufrágio ele vai parar lá em Atenas. Olha só que coincidência, né? Aí ele perde tudo ali, toda a riqueza dele se perde nesse naufrágio. E aí ele começa a andar meio perdido por Atenas. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Perdi tudo. A vida dele naquele momento era o comércio. Sim. O que ele fazia bem era ser um comerciante, muito bem sucedido, inclusive. Aí ele vai numa livraria. E aqui vai uma coisa importante de falar, existia livraria naquela época, tá? Que uma vez chegou um rapaz lá no meu Instagram e falou, mas que absurdo isso aqui, né? Porque a prensa de Gutenberg foi inventada em 1450, eu estou falando em livraria lá em 300 a.C., mas eles tinham livro, não era o livro que a gente conhece hoje, claro, né? De era abrir, outro, de folhear, mas era um papiro, tinha tudo lá direitinho. Tinha, claro. Aí ele chegou na livraria lá e naquele mesmo dia, por coincidência ou não, aquelas coincidências malucas do destino, né? Ia ter uma palestra sobre Sócrates naquele momento lá. E o cara começa a ler sobre Sócrates, que ele é um mito de Sócrates lá, de um historiador que era aluno de Sócrates, chamado Xenofonte. E ele fica encantado, ele pergunta onde é que eu posso achar um mestre para mim também, para me guiar, um Sócrates para mim. E bem naquela hora passava na rua lá o Crates de Tebas, que era o maior filósofo da escola dos cínicos daquele momento. E o livreiro você tem que apontar ali, ó, só fala com aquele cara ali. E aí, assim ele começa, né? Então o estoicismo já parte de uma história de adversidade, porque é muito associado o estoico com alguém que é muito durão, muitas vezes, com alguém que enfrenta os obstáculos lá e que não tem emoção, que é uma corruptela do estoicismo, né? O que a gente chama de estoicismo com E minúsculo, que é o que as pessoas pensam que é aquela pessoa que não tem emoção, por exemplo. Não, mas, na verdade, o estoicismo não é não ter emoção, é tu saber usar a razão para te ter um domínio maior sobre as emoções. Gerenciar as tuas emoções de uma melhor maneira, botar numa caixinha, porque não tu não sentir nada. Isso aí é nocivo, tu vai ficar doente se tu começar a alimentar as emoções, a aprender as emoções ali, né? E aí já começa nessa toada assim, de alguém que superou um obstáculo e mudou a vida pela filosofia e acaba se aficionando pela filosofia e ele começa como um cínico, né? Que é uma escola muito famosa naquele momento da Grécia Antiga. Cínico porque vem de sinos, por causa que ele... Um dos mais famosos, que era o Diógenes de Sinope, o cínico, ele andava com um cachorro o tempo todo do lado dele. Que é daí que vem o barril do Chaves, né? Que o Diógenes morava num barril. Ele dormia num barril. Andava com um cachorro, né? Daí vem Sinos. O cachorro vem de Sinos, né? Os cínicos, aqueles malucos lá que andam lá, desapegados de tudo, com um cão na volta, o cara dorme na rua, né? Eles eram meio ascetas, né? Eles não tinham apego nenhum a bens materiais. Aí já o Zenão, ele parte do cinismo ali e desenvolve a partir do cinismo um pouco de influência socrática também, um pouco de influência de Heráclito, né, e dos megáricos, que eram outros filósofos muito famosos da época, que hoje em dia não se conhece muito, né? A partir dali ele criou o estoicismo. Só que, diferente dos cínicos, que eram muito desapegados, eram
quase... Eles dormiam na rua, eles eram meio estranhos, assim, né? Os estoicos não têm essa questão de, nossa, dinheiro é pecaminoso, né? Tu não, sei lá, é errado procurar por dinheiro. Eles viam, no caso, que o único bem para eles é a virtude, né? E o único mal são os vícios, tá? E por que isso? Porque... E o resto, né? Tá, se a virtude é o único bem e o vício é o único mal, e o resto o que é? O resto eles tinham como indiferentes. Sucesso, fama, riqueza, é tudo indiferente. Por quê? Porque o sucesso, a fama e a riqueza não tem valor nenhum por si só. São ferramentas. Então, se a pessoa for uma pessoa virtuosa, ela vai fazer bom uso de tudo isso aí. Se essa pessoa tem mais vícios que virtudes, ela vai pegar aquele dinheiro e vai usar para causar mal para mais pessoas. Aquele poder, o poder também, o poder é indiferente. Porque com o mesmo poder, tu pode fazer um bem para uma sociedade, tu pode destruir uma sociedade, por exemplo. Né? Como já aconteceu muito no século XX, nem se fala. Né? Então, eles partiam disso aí. E a virtude é o único bem, por quê? Porque, cara, tu pode conseguir ter como norte para a tua vida, digamos assim, tu colocar como objetivo ser muito rico, tá? Ser milionário. Tá, eventualmente tu consegue, digamos, e tu chega lá. Só que não é novidade nenhuma, assim, tu vê um milionário, até um bilionário com depressão, muitas vezes, sentido péssimo. O cara vai lá, janta em Paris, aí passa, vê o pôr do sol lá, vê o nascer do sol nas Bahamas e o cara tá deprimido. Né? Por causa que, no fim, essas coisas indiferentes não deve ser o fim, né, da vida. E já a virtude, né, e as virtudes, eles tinham 4 virtudes cardeais, né, que é a sabedoria, a moderação, coragem, justiça. Se tu pauta uma vida pela virtude, a virtude ela tem o que eles chamam de um valor intrínseco. Elas têm valor em si. Quando tu pratica uma virtude, tu sente esse prazer na hora da execução. Não é uma coisa que é externa, tipo buscar o dinheiro. Vou sentir o prazer quando eu conseguir alcançar aquele dinheiro, ou aquela fama, ou aquele sucesso. A virtude ela se realiza por si só. Por exemplo, se tu ajuda alguém na rua, dá uma orientação, né? Tu faz tu sente bem, né? Dá uma coisa assim que, nossa, que legal, né? Ajudei alguém. Desperta alguma coisa em ti, esse tipo de atitude. A não ser que seja um psicopata, né? Mas aí é outro problema. Aí já não chegamos nesse ponto. Exato, né? Mas é bem por aí. A virtude tem um valor intrínseco em si, né? E o problema é que hoje em dia nós buscamos muitos objetivos que têm valor extrínseco. Por exemplo, o rapaz lá, ele quer ser um jogador de futebol, não pelo prazer de jogar futebol, mas pela consequência que aquilo pode trazer para ele. E às vezes passa por cima de tudo para chegar lá, né? Tem essa questão também, porque aí tu não teve virtude, justificam os meios, né? Só que se tu coloca como norte, ou como filosofia de vida, que os fins justificam os meios, quando vê, tu acaba te corrompendo tanto ao longo do caminho, tu nem te conhece mais, tu nem te reconhece mais. Aí tu alcança aquele fim, tipo, tá, mas quem que eu me tornei? Né? Olha o que eu me tornei, valeu a pena, né? Até alcançar, e muitas vezes isso leva a uma grande crise existencial, que muitas pessoas conseguem alcançar aquele fim, né? Conseguem ser, sei lá, super bem sucedido, e quando vê, ele olha para si mesmo, nossa, eu tive que fazer tudo isso aqui para chegar aqui. E para quê? Não valeu a pena, sabe? Porque eu não sou mais eu virei uma caricatura de mim mesmo, né? Então esse pensamento filosófico que os antigos já tinham não é novidade, porque eles também tinham esses anseios naquela época lá. A própria questão que agora tem vindo muito à tona em função do documentário da Xuxa, né? Que foi uma estrela na minha época, por exemplo, a gente era fã da Xuxa, aliás, eu sou bem novinha, mas tá. E aí, nossa, ela era Deus no céu, a Xuxa na terra para as crianças, ela conseguiu fazer essa imagem. E hoje, com o documentário dela, vem à tona a questão que ela tinha uma empresária que guiava a vida dela e que ela estava longe de tudo o que ela acreditava, o que ela queria, o que ela gostava, e aí entra em crise essa relação, né? E hoje ela traz à tona, assim, que várias vezes ela se perdeu, ela ficou, tá, mas por que eu cheguei aqui? O que eu quero, quem eu sou? Sim. E aí entra exatamente isso que a gente tá falando, né? Ela teve toda a fama, mas e aí, será que valeu a pena? Será que em alguns momentos ela pensava que tinha valido a pena viver tudo aquilo, passar por cima de alguns valores dela, enfim, pra chegar lá? A Xuxa tá sexagenária já? Acho que aí, né? Isso é muito comum, as pessoas percebem esse desvio já numa idade bem avançada. Não é à toa que muita gente na cidade procura filosofia, para responder as perguntas, né, dos porquês que ela tá daquele jeito ainda, como ela pode melhorar, que tem tempo, né, com certeza. Hoje em dia a gente vive muito mais... Mas tu que tá com o clube, assim, e tá com as redes sociais, tu acha que isso tá acontecendo antes, nessa geração agora, assim, as pessoas têm buscado isso antes, que chegue lá no final de uma vida sofrida, ou tu acha que ainda tá muito lá no pessoal mais velho isso? Eu tenho muito aluno super interessado no conteúdo que é já 50, 60, 70 anos, tem muitos assim, mas também em algumas lives que eu faço, às vezes aparece um pessoal com 14 anos, que eu acho impressionante. Eu penso assim, se eu tivesse acesso com a idade deles a esse tipo de conteúdo, né? Claro, não vou Tua vida poderia ter tomado outro rumo. Exato, a gente não fica se arrependendo, né? Porque a gente faz o melhor que a gente pode naquele contexto específico, né? Só que
as redes sociais facilitaram muito esse tipo de acesso, né? Mas eu fico impressionado que tem muita gente nova, muitos jovens realmente procurando por estoicismo. Parece que tem uma galera assim que está amadurecendo mais cedo às vezes, porque a maturidade é muito relativa. Tem gente com 60 anos que não é madura ainda, que é muito imaturo, né? E tem uma gurizada assim com 18 anos, 14 às vezes, que estão falando demonstrando maturidade, sobre Marco Aurélio, assim, sobre virtude, sabe? Então eu acho que é legal porque eu acho que é uma questão de espaço. Talvez eles não tinham esse interesse porque não tinham acesso, ou como eu, na época deles, nem sabia que existia isso aí, sabe? Então, acho que só o fato de tu ter esse conteúdo rolando por lá já permite esse amadurecimento, digamos assim. E aí tu falava do cara que veio nas redes sociais, né, falar, mas não existia livraria. Eu ia te perguntar exatamente isso dos haters, né? A gente sabe que pra tudo tem, né? As influenciadoras, por exemplo, seguido falam, veio um aqui pra me xingar, pra falar isso e aquilo. E tem, por exemplo, assim, um público-alvo de hater na questão do estoicismo. Daqui a pouco, sei lá, os psicólogos se sentem ofendidos porque de alguma forma fala sobre a psicologia, mas tu não tem a formação para isso. Ou, enfim, tu entende o que eu quero dizer, assim. Se tem um público-alvo ou vez que outra surge algum hater, assim. Tem vezes que no comecinho eu ficava um pouco receoso de falar sobre ansiedade, né, sobre emoções, assim, porque eu pensei, cara, será que eles vão me interpretar mal, né? Que eu quero roubar o lugar deles, os psicólogos, por exemplo, né? Só que eles entenderam muito bem, né, que é um complemento filosófico, né? Eles entendem muito bem, por exemplo, que quando eu vou responder um stories lá, eu falo assim que sobre ansiedade, por exemplo, eu falo do ponto de vista filosófico, né? Porque realmente a filosofia, ela consegue ajudar muito a pessoa ansiosa quando ela tem ansiedade no ponto de vista comportamental. Sabe, que é em relação a uma visão de mundo, sobre uma perspectiva que ela tem em relação ao mundo. Depressão também, estresse também, a mesma coisa. Só que tem casos que a pessoa tem uma ansiedade, uma depressão que ela é biológica, né, bioquímica. E aí essa pessoa ela tem que procurar, obviamente, um profissional, né, exato, né, da área da saúde ali. E eu tenho muito seguidor que é psicólogo, né, e eles realmente elogiam bastante o trabalho, muitas vezes ali, e procuram e querem saber mais. E muitos começaram a descobrir, inclusive, desse caminho inverso, que é legal, né? Que muitas vezes tu começa a estudar alguma coisa na psicologia, quando vê tu vai para lá na filosofia milenar estoica lá de 2000 anos atrás, né? E muitos descobriram ali que a psicologia, ela nasce, né, lá na filosofia, lá no estoicismo, lá com o Epicteto, né? Então é bem interessante esse contato com o pessoal da área da saúde e da psicologia. Quanto aos haters ali, eu acho que o hater é métrica de sucesso, né? Eu digo isso aí. Então, se tem hater é porque tá indo bem. Tá indo bem. Eu olho por esse lado, ainda mais com a política hoje em dia. Porque eu já recebi hate de tudo que é espectro ideológico possível. Ali o pessoal interpreta muito mal. E são posts que não tem nada a ver com política. São posts históricos, muitas vezes, sobre filosofia pura. E o pessoal já me chamaram de... Deixa eu tentar lembrar os termos que o pessoal usou muito. Já me chamaram de marxista cultural. Já me chamaram de conservador da pior espécie. Tá? Olha os extremos, né? Aí tu vê assim, que é um pessoal, quanto mais nos extremos, mais inflamados eles estão, geralmente, assim, em relação a isso aí. Mas, enfim, né? Eu acho que é uma métrica positiva, no fim das contas. E quando é que foi essa virada de chave, assim, para tu entender que era aquilo que podia mudar a tua vida e, na prática, o que mudou na tua vida depois que entrou o estoicismo? Sim. Bom, eu tive um contato mais forte com o estoicismo depois de uma crise pessoal muito grande ali, né? Muito difícil de superar. E eu posso dizer que superei muito bem, né? Por ser uma pessoa que tem já uma tendência a ser mais racional, assim, né? Muitos diriam assim, pô, mas tu é idiota, né? Sei lá, e realmente a gente fica um pouco pensando, será que eu sou mesmo? Porque natural, né? Porque muita gente faria atitudes mais extremas, né? Tipo, não, tem que ir lá e te vingar, né? Tem que ir lá e, sei lá, sei lá, te impor, não sei o quê. Eu comecei a pensar, tá, mas eu penso muito nas consequências das coisas, né? Aí a gente fica, né, nesse dilema existencial. E nesse momento chegou meditações para mim. Eu comecei a perceber, pô, minha forma de pensar tá aqui. Tipo, é a forma como eu penso, só que tá muito mais bem elaborada, tem muito mais fundamentos. Eu me encontrei naquela forma racional de encarar a vida. E eu pensei, olha, muita gente acaba fazendo muita besteira, acaba perdendo oportunidades e acaba, sei lá, limitando o potencial que eles têm de vida por não ter uma filosofia robusta por trás, muitas vezes. Ou por ser muito explosiva, que é um dos temas que mais pego no meu Instagram, né? Por não saber controlar os impulsos, por exemplo, né? E pra mim fez uma diferença gigantesca, né? Esse tipo de conteúdo. E nessa época eu peguei um aplicativo lá, tipo um Uber da vida ali, né?
E comecei a falar com o motorista, lá ele fala pra mim lá que tava uma crise muito grande na vida dele. Começa a se abrir aqui, né? Geralmente, nesses rola lugares, ali um momento tá meio... diálogo, né? O pessoal é um psicólogo gratuito praticamente ali, né? Ele começa a se abrir assim do nada, né? E começa a falar que há 15 anos ele não via a filha dele, né? E sente muita falta dela, e só que ele não sabe como manter o contato. E ali naquele momento eu dei uma sugestão pra ele, né? E passou o tempo, e passou mês lá, depois, acho que uns 6 meses depois, eu encontro de novo ele. E assim, tu é aquele rapaz que me deu aquela sugestão aquela vez, né? Eu fiz aquilo que tu disse, e agora eu tô começando a retomar o contato com a minha filha. Eu me emocionei muito naquele dia ali. Imagina. Foi uma coisa que tocou muito forte em mim, assim, eu pensei, cara, assim, ó, imagina se mais pessoas tiver, né? Se eu puder fazer isso para mais pessoas, né? Se eu puder impactar mais pessoas positivamente, assim, porque na verdade, para mim foi algo simples. E eu percebi que o que eu faço na internet é muito simples, no fim das contas, né? Ao menos na minha ótica, né? Porque é uma coisa que é meio natural minha, de pensar dessa forma. Sim. Mas o ser humano, ele como eu digo, a humanidade é como um quebra-cabeça. Cada um tem uma peça que acaba encaixando e resolvendo a dor de outra pessoa, né? Então eu percebi que essa peça que eu tenho resolve a dor de muitas outras pessoas também, entende? E para mim foi um chamado muito forte meu, assim, pessoal, tipo, cara, rede social é um tiro de bazuca. As pessoas geralmente usam como munição coisas que não são nada proveitosas. E se eu usar como munição aqui nessa bazuca algo legal que vai agregar, né? E pra mim foi meio que... Essa foi a tua escolha. Foi a minha escolha. Usar positivamente, né? Exato. Digamos assim. E daí, depois disso, na prática, né? Que tu passou por esse momento complicado, foi mais fácil encarar outras coisas que vinham? A tua vida, na prática, assim, ficou mais leve, mais fácil de viver? Os problemas tu começou a ver de uma outra forma, tendo esse lado mais racional, assim? Ajudou muito, muito. Por causa que, na verdade, me complementou, né? Em relação a várias coisas. Marco Aurélio, por exemplo, os antigos históricos tinham uma prática chamada premeditatio malorum, né? Não é Harry Potter isso aí, não é Expecto Patronum, né? Premeditatio malorum quer dizer a premeditação das adversidades, né? E o que isso impacta? É o que hoje alguns psicólogos chamam de visualização negativa, né? Visualização negativa. Muita empresa usa isso aí também hoje em dia. Que é, por exemplo, né? Tem empresa que vai lançar um produto, aí eles vão lá e, no dia do lançamento, uma semana antes, eles se reúnem na mesa para falar sobre tudo que pode dar errado. Aí tu pensa, nossa, que loucura, isso aí pensamento negativo, né? Uhum. Mas na mandando verdade... coisa ruim pro universo. Exato, mas na verdade não, porque assim eles conseguem prever muita coisa que eles jamais preveriam antes. E quando acontece, se é que acontece aquilo, eles já têm tudo pronto para resolverem. Tá tudo já, né, arrumadinho. É que nem quando morreu a Rainha Elizabeth, né? Já tinha tudo pronto lá, as matérias, nas redes de notícias e tudo mais. E isso me ajudou, de certa forma, porque tu começa a reconhecer as coisas como elas realmente são. Por exemplo, a gente tem que ser realista. Tem pessoas boas e tem pessoas que não são tão boas assim. Muitas vezes não porque elas querem ser más, mas é porque é o melhor que elas têm naquele momento. E porque na visão de mundo delas é o que é bom, entende? E tu, mais cedo ou mais tarde, tu vai te deparar com uma dessas pessoas. Só que se tu viver a tua vida pensando, nossa, minha vida vai ser um mar de rosas sempre, nunca vou me deparar com alguém que é, né, inconveniente, tu vai estar te enganando. E quando tu te prepara que esses encontros acontecem, tu não vai ser tão afetado por eles. E Marco Aurélio já falava no livro dele, de Meditações, lá, que tem uma parte que é muito interessante, que ele fala, sempre pela manhã diga a si mesmo, hoje vou me encontrar com um mentiroso, com um egoísta, né, com uma pessoa inconveniente, né, e ele vai lá e faz uma lista, né, do tipo de pessoas com o pior caráter possível que ele sabe que ele vai se encontrar. Por que ele fazia isso aí? Porque ele era masoquista? Não. Porque quando isso acontecia muito, ele era um imperador, ele lidava com senadores da pior espécie lá, ele não ia ser tão afetado, inclusive já tinha um plano de ação. Se tal pessoa vier com uma proposta tipo corruptível aqui, eu já sei como tratar ela. E ele fala no final lá que essa pessoa não faz isso por causa que ela é má, né? Afinal de contas, ele diz que aquela pessoa é irmã dela, foi feita pelo mesmo sangue semente e tudo mais, né? Mas faz aquilo por ignorância daquilo que é bom e daquilo que é mal, né? Então ele tinha essa visão meio cosmopolita, né? Tanto que o pessoal associa muito o cosmopolitismo ao estoicismo, que eles criaram esse conceito de ser um cidadão do mundo, porque ele via que as pessoas são assim. Sim. Entende? E ele não acusava elas por serem assim, ele tentava ajudar, inclusive, por elas serem daquele jeito, né? Isso ajudava, né? E ajudou bastante, porque pensa bem, alguém que viveu naquela época, com aquele cargo que ele tinha. Ele teve amigo dele que pensou que ele estava morrendo em uma campanha militar e tentou tomar o poder, um amigo muito próximo. E ele perdoou aquele cara. Entende? Então, era alguém que tinha uma certa altivez que a gente não tem muitas vezes em relação às Deveríamos, coisas, né? mas não temos. Exatamente.
E a gente falava da questão das idades e tal. Tem um perfil determinado dos teus alunos ou tem de tudo um pouco, assim, de 14 a 80 anos, digamos? É muito variado, é muito variado. Tanto é que no comecinho, assim, eu fazia um conteúdo mais para jovens de 20 a 40 no máximo ali. Aí eu comecei a perceber que tinha muita gente na aposentadoria já acessando, né? Então, em todas as fases da vida, as pessoas encontram lá alguma coisa que vai ajudar naquele momento. E entre homens e mulheres tem diferença ou o gênero está meio dividido? Assim, no Instagram tem muito mais homens que mulheres. Agora, isso é engraçado, as mulheres são mais decisivas, mais assertivas. Nos cursos, né, no Clube de Estoicismo, é meio que dividido, se é que não tem mais mulheres, em alguns casos, do que homens ali. Então é engraçado, as mulheres são mais, tipo, elas sabem o que elas querem, sabe? Tem muito homem lá que vê o conteúdo, mas que quer ir a fundo, geralmente, são as mulheres, né? E o Clube do Estoicismo, vou te pedir para nos explicar um pouco do que é, como é que funciona, se alguém quiser acessar, né? Porque imagino que talvez esse assunto pode gerar dúvidas e vontade das pessoas de procurarem um pouco mais, né, sobre esse assunto, de procurarem o teu perfil nas redes sociais. E então, como é que funciona esse Clube do Estoicismo? Como é que alguém faz para fazer parte, né? Nos conta um pouco disso. Sim. Bom, o clube é uma plataforma digital, um ambiente digital para estudo do estoicismo, né? Antigamente tinha lá a Ágora Digital em Atenas, que o pessoal se reunia para conversar e trocar ideias. O clube é um espaço, né, da mesma forma, só que ele é online. Tu pode ver as aulas, tem mais de 30 horas de aulas gravadas ali, né? Tem muita aula sobre como controlar os impulsos, né? Como a filosofia te ajuda nessa questão. Inclusive na parte de gestão dos medos, né? Na parte de produtividade também, que Sêneca falava muito de tempo ali, né? Então isso ajuda bastante ali. Então tem mais de 30 horas de aulas e toda semana tem uma aula nova, que é postada por lá, né? Que eu faço as quartas estoicas ali, que são abertas ao público. Aí depois que eu faço uma quarta estoica, eu edito, né? Vai um conteúdo lá em PDF lá para o pessoal poder estudar. E tem uma comunidade também ali, onde o pessoal, eles trocam ideias, trocam livros, trocam experiências. Hoje uma moça falou que teve um acidente de carro lá, né? Ela conseguiu resolver de uma forma bem racional, lá que poderia ter sido uma tragédia, de ter conflitos e brigas, ela conseguiu controlar tudo muito bem. Ela falou que foi graças ao conteúdo lá que ela tem acesso sobre filosofia estoica, né? Que realmente muda muito essa perspectiva. E para o pessoal acessar, é só chegar no link da bio, né? No Instagram, o famoso link da bio ali, que tem lá os linkzinhos de acesso ao Clube do Estoicismo, de acesso às quartas estoicas também, que são aulas gratuitas semanais que eu tenho ali. E é basicamente isso, né? Tá aberto para todo o público. Todo mundo que se interessar pode chegar. Bom, e a gente considera que aí a pessoa se torna um estoico ou não existe isso? Tipo, tu te considera um? Como é que funciona esse termo, assim? Ele existe? Ele é usado? Existe, é. Desde o século XVII surgiu um movimento chamado neo-estoicismo, né? Lá na Inglaterra, né? Que eles fizeram um resgate do estoicismo, aí durou alguns anos ali, mas eles tentaram associar o estoicismo lá com um pouco de religião, não deu muito certo, né? Aí no século XX, o estoicismo veio muito, assim, para a mídia também, um pouco por causa do Aaron Beck, né, que foi o criador da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, e depois com o Vale do Silício, né? Agora, por último, lá, Califórnia, Vale do Silício, os empreendedores ali, eles falam muito sobre essa questão Eles recorrem muito ao estoicismo como filosofia de vida para poderem, sei lá, resistir num ambiente que é um pouco inóspito, né? Uma concorrência absurda ali e cargas de trabalho que eles ficam lá de horas e horas no escritório criando projetos e, né, produtos novos. Então, o Vale do Silício acabou meio que ajudando a ter essa redescoberta do estoicismo. E tem muita gente que se diz ser estoico, tem vários autores, Ryan Holiday, que é um americano, que ele é um dos maiores divulgadores hoje em dia. Tem o Máximo, que é um italiano muito bom também, que ele se diz um estoico moderno, né? Eu diria que sou um representante hoje em dia, não posso dizer que eu não sou, né? Aqui no Brasil. Eu me identifico com 99% do pensamento estoico. Eu não me chamaria de estoico, acho. Nunca pensei sobre isso, na verdade. Tá? Fica a reflexão. Não sei se me chamaria, por causa que eu gosto de ter um pensamento autônomo também, entende? De questionar e até de criticar, muitas vezes, se for necessário criticar, né? Mas, com certeza... Para não ficar aquela coisa engessada, senão, né? Tipo, eu vou aceitar tudo que está errado também, né? Porque, claro, até agora eu não achei nada assim, nossa, isso aqui é um equívoco gigantesco, porque, né? Mas pode acontecer. A gente não pode perder o senso crítico, né? Exatamente, em todo segmento que tu tiver, não pode perder o senso crítico. Exatamente. Né? Então, eu procuro sempre trazer um pouco de filosofia no geral. Eu trago muito pro conteúdo também artigos científicos, muitas vezes, para fazer um embate com o pensamento antigo. Até agora, tudo que eu achei de artigos científicos, né, modernos, assim, que poderiam contradizer o estoicismo, na verdade, eles acabam
caminhando juntos. É bem interessante isso aí, é tipo a riqueza que os gregos tinham de poder lógico, de dedutivo, de raciocínio. É muito interessante isso aí. Que muitas coisas foram comprovadas agora, tipo ano passado, muitas vezes. Sim. Sabe? Então isso é bem bacana, mas pode vir a acontecer quando vem um artigo ano que vem lá que fala, pô, isso aqui é uma prática lá que é equivocada e tudo mais, né? Então a gente tem que estar sempre aberto para isso aí. Claro. Mas eu sou digamos, aficionado por filosofia. Até isso é interessante, né? Assim, da gente não ter, porque às vezes tem essa questão, né? Ah, tu segue uma religião, tu tem que concordar com tudo. E a gente sabe que não é assim que tem que funcionar, fica né? dogmático. Tu não pode perder o senso crítico, o poder de te indignar às vezes, de questionar, de dizer, não, pra mim não serve. Exato. Tudo bem que é assim, mas pra mim não serve. Apesar de eu acreditar nisso, nessa parte não vai servir para minha pessoa, para minha vida, enfim. É legal por causa que o estoicismo nasceu porque foi uma mistura de várias correntes filosóficas que já tinham naquela época lá, tipo socráticos, megáricos, o pessoal que seguia Heráclito, uma galera, os cínicos, né? Mas se tornou tão forte como pensamento filosófico por isso mesmo, porque eles não eram dogmáticos. Então eles pegaram o melhor que tinha do pensamento de cada vertente filosófica lá, formaram a deles e só que eles cresceram muito em 300 anos de filosofia, né? Só que chegou um momento que chegou o cristianismo, né? Então o cristianismo assimilou alguma coisa do estoicismo ali, só que a liberdade filosófica, né? A partir desse momento que o cristianismo ele acaba se enraizando no império e vira a religião oficial do Império Romano, ela se perde essa liberdade filosófica. Então tu não podia produzir nenhum conteúdo filosófico que iria contra o pensamento cristão naquele momento ali. E o estoicismo acaba morrendo, de certa forma. Por isso, como filosofia, por milênios ali, ele fica parado. Só que se os mestres estoicos lá do comecinho lá, da concepção da filosofia, tivessem vivos hoje em dia, eles não iriam ser dogmáticos, dizer assim, tá, aqui está pronta a filosofia, está entregue, ela é imutável. Eles iam estar sempre trabalhando no desenvolvimento dela, entende? Então, eu acho que né, quem vai estudar estoicismo tem que ter essa noção de que, pô, né, tu não pode ser dogmático, já que isso aqui está 100% pronto, certo, que perfeito. é imutável. Bom, então eu quero te agradecer, né, a tua disponibilidade de estar aqui conosco falando sobre esse assunto que para algumas pessoas é tão novo ainda, né, mas apesar de ser tão antigo, é tão novo de ser debatido assim na nossa sociedade, né, mas que é uma vertente, é uma possibilidade, é uma opção e que as pessoas podem se identificar ou não, né, podem daqui a pouco, vou lá, achei interessante o programa, vou seguir, mas não é isso que eu quero. E tudo bem, né, e segue a vida, a liberdade. Mas então vou te pedir para deixar o teu @, né, para as pessoas que têm interesse em saber mais do assunto, que daí ali elas vão encontrar o Clube do Estoicismo, os outros caminhos, né? Eu estou no Instagram, né? eu.luizmario, meu @, ou pode colocar Luiz Mário Moraes, Luiz com Z, Moraes com E, que tu vai me encontrar ali no Instagram. Tem muito conteúdo, que na verdade são quase 2 anos fazendo conteúdo todos os dias, tem bastante coisa por lá. E tu vai poder saber se te toca, né, na tua essência essa filosofia, ou se não é a tua praia também, maravilha, porque tem várias correntes filosóficas aí para todo tipo de gosto. Claro, com certeza. Legal. Parabéns, então, aí pelo teu trabalho, né, de querer fazer a diferença para as pessoas, de estar vendendo essa ideia aí e acreditar que pode, de repente, ajudar alguém a mediar um conflito num acidente, né, ou passar melhor por algumas coisas da vida que a gente sabe que todo mundo vai passar por alguns momentos difíceis, porque tem coisas que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com classe social, não tem a ver com a vida, né, com as coisas que se impõem pra gente. Para encerrar, eu vou te fazer uma pergunta que me ocorreu aqui enquanto a gente estava conversando. Eu estava encerrando, mas me lembrei disso, assim. E a questão da morte, né? Como é que o estoicismo vê isso, assim, que a gente... Claro, a gente passa por essa vida, a gente tem todo um legado que tu deixa ou não, enfim, as pessoas pensam alguma coisa de ti ou não. Mas e quando tu perde alguém, assim, que tu ama, né? Que é algo que a gente... É a única certeza da vida, mas para a qual a gente dificilmente está preparado quando ela chega, né? Quando a gente precisa se despedir de alguém que a gente gosta. Como é que o estoicismo vê isso? Existe alguma explicação ou faz parte da vida e ponto, não tem explicação nenhuma sobre isso? A morte é um tema bem constante no estoicismo, né? Tem uma expressão muito forte que é memento mori, né? Lembre-se que você vai morrer, lembre-se que você é mortal. E a morte ela tem uma função muito importante pelo contraste, porque muitas vezes a gente vive pensando que nós somos imortais, como se a gente fosse viver para sempre, né? Quanto mais velho tu vai ficando, tu vai perdendo um pouco, né, Mas quando tu é jovem, tu acha que tu é imortal mesmo. Quando é jovem, tu pensa que tu não vai morrer nunca, então tu faz tudo que te parece absurdo lá, né? E eles traziam muito o memento mori porque antigamente os imperadores pensavam que eram imortais. Eles iam lá, ganhavam uma guerra e achavam que eram deuses, né? Eles literalmente pensavam que eram deuses, inclusive. E depois de um tempo, né, quando o imperador ganhava uma guerra e chegava lá em um desfile em Roma, vinha um assessor atrás dele dizendo, né, memento mori, lembre-se que você é mortal.
Porque essa vitória agora, ela é transitória. Quando vier amanhã pode chegar alguém e te desbancar aqui, teu império acabou, teu reinado acabou e tu foi pro espaço também, porque quando isso acontecia, a vida ia junto, né? E lembrar da morte para os estoicos é muito importante, porque lembrar da morte nos faz perceber que a vida é tão valiosa. E quando tu lembra que tu é mortal no cotidiano, que tu é uma pessoa finita, tu vai ter menos propensão a desperdiçar a vida. Né? A procrastinar aquilo que tu sabe que é importante, a deixar de dar um beijo, um abraço em alguém que tu gosta, certo? Essa finitude abre os olhos para algo que é valioso e que é escasso, duas variáveis escassas e irrecuperáveis, que é tempo e energia. O tempo que tu perder, tu nunca mais vai recuperar. E o Sêneca falava muito disso aí, que as pessoas são avarentas para o dinheiro, para os bens materiais, mas para a única coisa que é certo ser avarento, que é o tempo, elas são esbanjadoras ao máximo. É verdade. Né? Exatamente. Se alguém for te tomar 10 minutos na rua para te falar besteira, tu não vai dar bola. Mas se alguém te roubar 100 reais, por exemplo, tu vai ficar indignado. Vai em crise. Que é um descompasso, né? Então, eles traziam a morte como algo como uma ferramenta de contraste para a vida e de lembrar do valor da vida. Agora, uma explicação, né, a nível religioso, para onde vamos, se tem algo depois, eles eram materialistas nesse sentido. Eles eram materialistas, eles nunca falaram, né, ou ao menos nunca chegou até nós, quando vê alguém escrever alguma coisa, mas não resistiu à história, mas nenhum estoico falou sobre acreditar que viria que alguma coisa depois. algo depois. Não era a linha de raciocínio deles. Sim. Acabou. Talvez sim, né? Eles tinham crenças, né, pessoais, cada um deles, mas eles nunca verbalizaram, escreveram, não passaram adiante essa Exato. ideia de cada um. Entendi. Então agora sim, vamos encerrar o nosso programa. Quem quiser saber mais, vai lá nas redes sociais do Luiz Mário, porque senão a gente vai se estender aqui por muito tempo, porque a gente tem muito sobre, né, pra gente falar sempre, assim, é um assunto que rende bastante. Então, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu agradeço, né, pelo espaço aí, espero que as pessoas agreguem as pessoas esse tipo de conteúdo também, né? Quando vê, tem mais bagensas me seguindo também lá no Instagram, vai ser um prazer receber esse pessoal todo aí. Certeza que a gente está aí para isso também, né? Para fazer a diferença de algum jeito na vida das pessoas, que esse nosso programa possa tocar alguém, né? Sempre seja o assunto que for. Então, muito obrigada por estar conosco em mais um Câmara Entrevista. A gente volta em seguida. Se tiver alguma sugestão de assunto, de entrevistado, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, nosso WhatsApp. E a gente fica à disposição aí para várias sugestões, né? Dentro da nossa programação da TV Câmara Bagé. Então fique ligado aí nas nossas redes sociais que a gente vai estar sempre anunciando quando vão ao ar novos programas e toda a nossa programação. TV Câmara, a TV que representa você.